Eu sou o professor Sérgio Murilo, sou professor de filosofia na Faculdade de Educação da UENG e estou aqui para falar o que é ética. A palavra ética vem do grego ethos, que significa morada, casa, porque cada casa, cada comunidade, cada morada estabelecia suas próprias regras de comportamento, o que era certo fazer e o que era errado de se fazer, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Isso porque nós, seres humanos, ao contrário dos outros animais, não temos o nosso comportamento determinado pela natureza. Somos nós mesmos, através da cultura, da sociedade, da política, que estabelecemos essas regras. Então, na natureza não existe a regra não matar. O carnívoro mata outros animais para se alimentar. Mas nós estabelecemos uma regra em que não devemos matar outra pessoa. E colocamos até algumas exceções, né? Mas não é o caso aqui de falar sobre isso, né? Ou seja, essa regra, não matar, não é uma regra da natureza. É uma regra ética da nossa morada, da nossa cultura. Como não cobiçar a mulher do próximo, ou tirar o chapéu quando entrar em casa, respeitar os mais velhos, respeitar as crianças. Todas essas regras morais são estabelecidas pelos próprios seres humanos. E eu acabei falando aqui, né? Essas regras de comportamento são o que a gente chama de regras morais. Quer dizer, o que é a moralidade? É justamente essas regras do bom comportamento, estabelecidas pela cultura. A palavra moral vem do latim mores e significa costume. Basicamente, moral e ética significa a mesma coisa, só que uma palavra vem do grego e outra vem do latim. Mas o significado é o mesmo, são as regras de comportamento estabelecidas pelos costumes, pelaquela comunidade, aquela casa. Mas, para fazer uma certa diferenciação entre moral e ética, a maioria dos filósofos, sempre tem exceções, mas a maioria dos filósofos estabelece a seguinte distinção: a moral são as regras do comportamento efetivas que nós seguimos, e a ética seria a reflexão filosófica sobre essas regras. Então, na medida que eu acho que, por exemplo, uma regra moral, como a mulher deve obedecer o homem, à medida que essas regras é questionada, que nós refletimos sobre elas, as mulheres começam a refletir filosoficamente sobre essa regra moral que foi seguida durante muito tempo, nós chegamos à conclusão que ela não é justa, que ela não é certa. Veja bem, não existe regra de comportamento natural. Essas regras, as regras morais, são humanas, cultura, sociedade, por isso que nós podemos refletir sobre elas e alterá-las, se for o caso. Então, o comportamento ético é um comportamento reflexivo. Nós seguimos aquelas regras morais porque nós refletimos sobre elas e as consideramos mais justas. E aquelas que nós consideramos como injustas, nós vamos lutar para alterá-las. Nós vamos assumir esse compromisso ético de tentar mudar regras que nós consideramos injustas, como agredir, castigar crianças fisicamente. Isso. O pai tem direito a castigar fisicamente seus filhos?
essa regra moral, eu acho que nós podemos considerar como injusta. Existem outras formas de nós estabelecermos o comportamento entre pais e filhos. Então isso é ser ético. Isso é a ética. E por isso que nós temos, inclusive, as éticas profissionais. Os médicos se reúnem e vão refletir sobre qual é o comportamento correto da classe médica, qual o comportamento correto da classe dos professores e outras, dos engenheiros e outras classes profissionais, e para a nossa própria vida. Espero ter sido bem sucedido e ter sido ético nessa minha explicação, né? Um abraço.